Vamos botar na tela agora, então, que a gente fez o exercício de janela do Grêmio, agora fazendo o Vini Moura uma janela do Inter. Não, vamos ficar no Grêmio. É o mesmo processo. A gente tem uma série de jogadores aqui e aquele esquema. Pode ir embora, não mostrou nada, boa contratação ou foi a melhor contratação. A gente tem ali o nosso amigo Kaique. Acho que isso aí dá pra passar. O trabalho. Kaique ele não jogou. Aguirre, Carboneiro, Vitinho, Ronaldo, Romero e Ramon. Isso aí, são menos contratações que as do Grêmio. Aquela que me parece óbvia, né, naquilo que eu brinquei de fechar a ata, Marco, você fecha a ata no Kaique, que é um jogador que foi trazido de volta depois de não ter ido bem no Atlético Paranaense, para onde ele tinha ido porque não tinha ido bem no Internacional. E aqui entra um negócio que também o Diogo, o Marco, o César na condição de um ex-dirigente, o Vini acompanhando como dirigente. Marco, quantas vezes a gente ouviu de um dirigente a seguinte situação: olha, eu tive que ficar, fora do microfone, por óbvio, né? Eu tive que ficar com esse cara aqui porque o empresário me pediu, ele me pediu esse favor e ele tinha me entregue antes o cara que fez o gol do meu título do ano passado. E ele me pediu, me encosta esse aqui que eu tô precisando. Essa relação é de lealdade, aqui não tem jejo. Aqui o cara não recebe uma comissão para pegar um jogador ruim. É uma relação que você acaba tendo de algum nível de lealdade com o empresário. E quando você vê, o Kaique, não sei se foi esse o caso, parece ter sido, é assim, olha, eu já ajudei você, agora me ajuda. E aí o clube fica com um jogador que não resolve. Beleza, eu vou só, se isso aconteceu, eu acho errado também, porque a gente volta sobre a profissionalização, né? O clube, ele precisa render desportivamente. E outra coisa, não vem na coletiva com os números do Kaique Rocha tentando me convencer ao contrário. Esse é um ponto que eu acho. Porque assim, tem razão, eu não sou especialista, eu não vivo o bastidor do clube, mas, sendo bem claro, eu não sou burro, né? Eu sou. Não, eu acho que não, acho que tá sendo um pouco forte César, é que no caso do Kaique Rocha é muito evidente, porque ele saiu do Inter por insuficiência, tá? Aí passou um tempo, ele volta para resolver um problema disso. Não existe isso. E saído de um Atlético Paranaense, de onde ele virou banco, pela mesma insuficiência técnica. Ele saiu por insuficiência técnica e aí ele voltou, teoricamente, por ter suficiência técnica. Isso não tem então, assim, tentaram me vender que estava chegando um novo e grande zagueiro para. Mas eu no mundo pragmático dos negócios, no mundo pragmático dos negócios, às vezes de fato tem que fazer isso. Mas para trazer o bom que te dá um título no universo. Mas aí entra para mim a grande mudança. Isso acontece, né, gente? No que está acontecendo e que acontece principalmente no Palmeiras, não tem barganha. Eles fazem do jeito deles e eles bancam o jeito deles. Eles chegaram num patamar de governança que... o Dudu reclamou. Aqui, imagina tu tirar o Dudu. Aqui, imagina tu tirar o ídolo que ganhou. O D'Alessandro levou 10 anos pra sair sem ganhar. O Jeromel levou 6 anos pra sair sem ganhar. O Dudu, é ídolo. Mas tá enchendo o saco. Caminha. E não tá nem aí, não olha pra trás. E aí briga com a torcida torcida organizada, aquela briga toda hora, ela tá acima. A Leila é pra muito mim, corajosa. A grande mudança que o Grêmio, que começa a se desenhar com a chegada de grandes empresários é o seguinte: subiu a régua. E isso serve pro Inter também, tá? Subiu a régua. Pra entrar nesse meio aí, ou vem com alguma coisa muito diferente, ou não vai conseguir. Não consegue. Essa ideia de gestão pela gestão não vai funcionar. Olha aí, olha os jogadores que a gente tá falando. A gente falou sobre isso. Olha os jogadores. Tu tem aí o Romero. O Romero é o quê? Olha o que a gente falou. A gente falou sobre isso. O Romero é o cara que rodou em quantos clubes jogou o Romero? No ano passado nem jogou no Botafogo. Por que aqui vai jogar? Com base no quê? Esses jogadores que estão aqui colocados, nenhum deles é titular absoluto do Internacional. Nem Vitinho, nem Ronaldo, nem o Juninho que tá jogando porque o Vitor Gabriel tá fora. E desses aqui, o que me parece ter dado no custo-benefício o melhor benefício, Lucianinho, é o Carboneiro, que se machuca e só por isso não tá sendo opção, que no gauchão ele faz gol em Grenal na final com um bom desempenho, tem uma lesão que o tira de combate, e se não fosse isso, talvez hoje ele fosse titular do Internacional. Mas porque essa aqui é a discussão, Maurício. Eu concordo, o Carboneiro foi bem aqui quando jogou. Por que ele veio?
Porque ele estava na reserva do Racing, porque de onde tinha foi mais parado fácil 8 trazê-lo. meses numa lesão de cruzado, tava voltando, não tinha conseguido Aí- jogar, e aí tu vai lá e diz o seguinte, pelo amor de Deus, vem. Mas César, aí a gente entra naquela discussão que a gente tava tendo antes. É o que o nosso dinheiro compra. Tu não Diego consegue Rosa, disputar. por exemplo. Tu quer ver um exemplo? Algo que tu critica sempre. Agora vai ter uma janela que começa dia 10 e termina em 2 de setembro. Olha, Não vem ninguém, cara. Não, eu pago pra Inter e Grêmio vão anunciar jogadores no finzinho da janela. É. No começo da janela. sobra. O que sobrar vem aí pra cá. É isso. Assim, no caso do Inter, eu acho que dá pra dizer que alguns serviram, ou, né, O Vitinho fardaram. fez gols, o foi Juninho, importante. o Juninho não é um... Não Né? tá comprometendo. É um bom zagueiro Mas do grupo. Ele no cumpriu mínimo. ok, o Aguirre, acho que o Aguirre surpreendeu, porque lembra no início do ano, eu até falei, esse rapaz é insuficiente ali pra lateral. E ele até cala minha boca, assim, no sentido de estar entregando, dentro do nível técnico dele, o possível, assim. O Inter chegou a ter bons jogos com vários desses jogadores, né, no campo. O Ronaldo também. O Roger precisou, ele estava ali. Ele não é o cara que vai decidir a teu favor, ele é a famosa quantidade. Só que aí tiver que pela lesão do Fernando, ele teve que ir pra Os caras vão jogar, direto. entende? Numa temporada como a nossa, eles vão jogar. Vai jogar o Ronaldo. Daqui a pouco vai jogar o Kaique Rocha. Eles vão jogar. A grande assim discussão é futebol, jogador de futebol não é prateleira de vinho, não é uma adega, entendeu? Não é aquela que tu sabe o vinho graduado, o vinho que não é graduado. Porque o Diego Rosa, por exemplo, se tu falasse nele há 5 anos atrás, ele era jogador do City com expectativa grande. Então não tem. Então tu tem sempre a ilusão. Tu sempre trabalha na ilusão, assim. Ah, mas se eu conseguir fazer ele voltar a jogar 60% que ele pintou, ele vai jogar, Marco. Pô, ele vai me ajudar. Aí tu tem... O problema é que esse tipo de jogador, pra mim, eles representam hoje custo. Nenhum desses jogadores consegue ser solução. E esse, pra mim, é o ponto. Tu não pode mais acreditar. Tu vai precisar obrigatoriamente ir lá embaixo, botar o pé no chão. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Pega lá no próprio Inter. O Gustavo Prado. Quanto custou o Gustavo Prado pro Inter? Veio lá da base, jogou, tem uma participação. Participação do empresário dele, que tem lá 20%, 30%. Treina lá em Alvorada, jogou meia dúzia de grenais. Qual é a real diferença dele hoje para algum desses extremos que o Inter contratou? Ele me parece o melhor jogador. Eu não vou entrar nisso. Vamos imaginar que seja pior. Qual é o nível de solução que ele dá e que o outro dá? Esse é o ponto. Tu precisa hoje ter 6, 7 jogadores, que é essa linha aqui, ó. Quem sai, que é o quem Vitão, fica. que é o Valência, que tu não discute. O Maurício pode olhar aqui pro Valência e dizer o seguinte, tá jogando muito pouco. Mas esse é um jogador de estirpe, é um cara que de Copa do Mundo. Ele veio com o LinkedIn. Não vai discutir, entendeu? Tu não precisa... Esses 8 que estão aí, no aeroporto, Vini Moura, representante internacional daqui do programa, vai no aeroporto. Tu tem que ir com a plaquinha, que tu não ia saber quem era. Ali, tu não precisa da plaquinha. Ali é Thiago Maia, Valência e Vitão. Tu não precisa da plaquinha. Ali, sério, o bigodinho ali, eu não sei quem é, rapaz. Juninho. Esse aqui de baixo aqui, o desembargador, também não sei quem é. Ronaldo. O Ronaldo, entendeu? Mas é que eu não vejo, assim... Você deixou no Eu não vejo como um problema. Eu acho que na montagem de um elenco tu tem que ter também os jogadores assim. Todo time tem que ter um jogador ruim, é isso? que tu quer Não é dizer? isso. O Carboneiro não é ruim, entendeu? Não é ruim. Ele é bom jogador. O Carboneiro é Tava ruim. O colocando Juninho não é Wesley ruim. Eu lá não pro consigo lado. olhar pro Juninho e falar o Juninho é ruim. Não, o Juninho é ruim. Então, assim, o Inter também, a gente tem que fazer o asterisco que o Inter manteve muito uma base do ano passado de time. Né? Ou seja, o Inter foi complementando. Só que, César, a gente volta pro início com o que dá, César. Com o que a gente consegue. Tu tem que arriscar o Juninho. É essa a minha bronca contigo. Com o que dá, não precisa gastar. Não, César, mas é que dá. Tem ali, César, no teu caso, em Alvorada, César, no meu em não Eldorado. dá. Não, faltou jogador pro Inter no primeiro semestre. Faltou peça, faltou quantidade. Só com o que tem não fecha. Maurício, uma questão O do primeiro quem jogo sai. do Flamengo foi contra quem no Mundial? 2-0 no Esperança. Ganhou do Esperança, da Tunísia. Sabe qual foi a quinta substituição que o Felipe fez, que o Felipe Luiz fez? Sabe quem era a quinta substituição? Foi quando... O último a entrar, também conhecido como o último a entrar.
Foi o Cebolinha? Eu tô tentando. Everton Cebolinha. 41 do segundo tempo. E é com esse pessoal que a gente tem que brigar. E Mas, no outro jogo lá, contra quem? Contra o Chelsea, Maurício? Qual é o nome do guri que entrou? o Wallace Rian, que faz o deles, terceiro né? gol. É Que é da deles, base, né? é da base. Mas, é da base. mas esses Entrou. times aí continuam fazendo o Quanto é que dever de deve estar casa. valendo o tal do Wallace Rian? Ah, depois do gol dele. Não, depois do Ele gol já não, a Wallace jogada. Rian, Rapaz, Wesley. Quanto tempo um bola jogador até- teu não faz uma jogada daquelas ali, Vini? Não, a última vez foi no Grenal da Arena. É? Fez uma jogada daquelas, nenhum fez. Não, o Vitinho. Não fez. Quer ver? O Pavão Vamos- tá até agora. Não fez. Vamos voltar pro Flamengo de novo, que é adversário do Internacional, portanto, não é uma comparação maluca. O Flamengo contratou. A primeira contratação do José Boto foi um jogador que passou pelo Brasil de Pelotas. Juninho. Ele custou 5 milhões de euros. Se ele desse, ele não deu certo até agora. Parece que a camisa do Flamengo é maior do que ele. Se ele não der certo de fato, vai ser o primeiro fracasso do Boto, mas vai diluir na qualidade geral do elenco do Flamengo. E se der certo daqui a mais meio ano, o Flamengo tem tempo para dar pro Juninho. Porque em volta dele tem muita gente jogando bem. O Flamengo não depende que o Juninho seja a sua solução. O mesmo Juninho que viesse pro Grêmio, pro Internacional, ele já vinha como solução. Se desse errado, deu tudo errado. Maurício, Caraca, agora não deu certo. vale a piada, muito boa a piada. Falou, Maurício, que o cara chegou e a camisa era muito grande pra ele. Muito grande, pesado. mas o Grêmio ultimamente tem os caras que a camisa é muito menor, porque os caras vêm gordinhos, entendeu? A camisa não serve, fica apertada. Os caras emendaram o café colonial, o espeto corrido e o rodízio de pizza. Meu zagueiro do Pelotas, não lembra do meu zagueiro do Pelotas? Ah, meu zagueiro do Pelotas, o Lucianinho é modelo francês, perto do meu zagueiro do Pelotas.